Olá! Hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre o câncer de laringe. O câncer de laringe é o terceiro tumor mais comum que acomete a região da cabeça e pescoço. Mas antes de falar sobre o câncer de laringe em si, os fatores de risco, os sinais e sintomas, o tratamento e o prognóstico dessa doença, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a laringe. A laringe é esse órgão situado na região anterior do pescoço. Vocês podem visualizar ela, por exemplo, no homem, que é mais fácil, no gereno masculino, em que você tem essa proeminência laríngea, que normalmente a gente conhece como pomo de Adão. A laringe ela é responsável por três principais funções. A primeira função e mais primordial é a proteção das vias aéreas inferiores. Então, através da adução, ou seja, do fechamento dessa laringe pela adução glótica ou fechamento das pregas vocais, a gente impede a entrada de alimentos ou corpos estranhos para nossas vias aéreas inferiores. Então, isso acontece, por exemplo, na deglutição. Quando a gente engole, a gente precisa que esse alimento vá para o nosso esôfago, para que chegue no nosso estômago. Se ele cai inadvertidamente pelo outro canal, que seria a laringe, e entraria na nossa via aérea, causaria uma pneumonia, o que a gente faz para a gente proteger? A gente fecha essa laringe e expulsa aquele alimento para fora e ela não entra no nosso pulmão. A segunda função é a da respiração. Então a laringe é um arcabouço que vai levar o ar que a gente respira do nosso nariz para o nosso pulmão lá para baixo. E a terceira função é a fonação. A fonação acontece através da vibração das pregas vocais e ali vai ser produzido um som e esse som então vai ser amplificado e articulado nas nossas cavidades de ressonância, produzindo o som que a gente escuta. Estima-se que 7.790 novos casos de câncer de laringe sejam diagnosticados por ano no Brasil. A maioria dos casos são diagnosticados em homens acima de 60 anos. A gente pode dizer que 95% dos cânceres de laringe vão acontecer acima dos 40 anos de idade. Ele acomete principalmente, então a grande maioria dos casos são em homens, e o maior fator de risco é o tabagismo. O tabagismo aumenta a chance de risco de câncer de laringe em torno de 10 vezes. O risco de câncer de laringe é potencializado quando você tem uma associação do tabagismo e o abuso de álcool. Outros fatores de risco também são envolvidos no desenvolvimento de um câncer de laringe. Então a gente coloca como fatores de risco a inalação de solventes químicos, fuligem, pacientes que estão expostos a formaldeído, pacientes que trabalham em indústria têxtil, utilizar agrotóxico, né? Então tinturas, né? Esses pacientes também têm um fator de risco associado. Existe uma associação também, principalmente em indivíduos jovens, ao HPV, e existe uma associação também em relação à obesidade e ao refluxo gastroesofágico. Qual que é a apresentação clínica do câncer de laringe? A apresentação clínica do câncer de laringe vai depender do sítio onde começou a lesão. Então, a gente divide a laringe em três partes ou três andares. A gente tem o andar supraglótico, o andar glótico e o andar subglótico. O andar supraglótico envolve a cartilagem epiglótica, a epiglote, as pregas vestibulares, que seriam as falsas pregas vocais, e os ligamentos ariepiglóticos. A região glótica envolve a prega vocal, então todo tumor que acomete a prega vocal a gente chama de glote, e envolve a parte da comissura anterior e a comissura posterior também. E por fim a subglote, que é a parte abaixo das pregas vocais até o primeiro anel traqueal, quando começa a traqueia. Então, o câncer de laringe, ele pode acometer qualquer porção desses andares, mas ele é muito mais comum na região glótica, tá? Na região onde há ali as pregas vocais, tá? Então, a gente fala que 2/3 dos tumores vão acontecer nessa região. 1/3 vai acontecer na região supraglótica e uma quantidade muito pequena, né, um número muito pequeno vai acontecer na região subglótica. Dependendo da localização deste tumor, então onde ele se origina, os sintomas vão ser diferentes, né? Então, o que vai acontecer? Se esse tumor acontece na região supraglótica, o paciente vai ter como principais sintomas iniciais a odinofagia, a dor de garganta,
às vezes uma dificuldade, engasgos, tá? E ele pode dar rouquidão se ele acomete, então, a região da prega vocal. Outro sintoma em doenças, né, em que a lesão é maior, se a lesão acomete uma região maior ali naquela região supraglótica, esse paciente pode evoluir às vezes com falta de ar também. Na região glótica, o sintoma inicial, então conforme eu falei para vocês, a maior parte dos tumores vai estar acontecendo ali na região glótica. Qualquer lesão que aconteça ali na prega vocal, o primeiro sinal e o primeiro sintoma que esse paciente vai apresentar é rouquidão. Então, o que acontece? Essa lesão vai causar uma irregularidade na prega vocal mesmo. E essa irregularidade, conforme a prega vocal vai vibrando, o som que é emitido é um som com ruído. E esse ruído é escutado para a gente como rouquidão. Então, o sintoma mais precoce de um câncer de laringe, quando iniciado na região glótica, é rouquidão. O que acontece se o paciente negligenciar essa sintomatologia? Esse tumor vai crescendo e, se ele cresce demais, ele pode paralisar essa prega vocal, ou seja, ele pode acometer a articulação cricoaritenoideia, levando uma paralisia de prega vocal. Isso faz com que esse paciente piore esse quadro de rouquidão, essa voz fica às vezes mais soprosa. E em lesões mais extensas, esse paciente pode evoluir com falta de ar, né? Porque você vai ter um bloqueio da passagem de ar pela presença da massa ali, da lesão, daquela lesão acometendo todo o canal ali onde o paciente tem a prega vocal e a laringe. E na região subglótica, esses tumores eles acabam vindo para a gente de uma forma, quando ele já está em um estadio mais avançado, porque ele dá pouco sintoma, né? Ele dá pouco sintoma e a lesão é mais escondida, porque ela fica mais abaixo, ela fica abaixo do nível das pregas vocais. Então, os pacientes, quando vêm para a gente, eles vêm principalmente com dificuldade para respirar. Então, a lesão ocupa ali o espaço e assim, o cano mesmo ali para a gente respirar, né? E aí esse paciente vai evoluir às vezes com falta de ar, né? E que vai levar ele para um atendimento médico. Outro sintoma que pode estar associado a essa doença também, pela disseminação linfática, é a presença de linfonodos, tá? Então a região subglótica, assim também como a região supraglótica e menos aglótica, tem uma irrigação maior da cadeia linfática. Então, esses pacientes com tumores supraglóticos e tumores subglóticos podem apresentar linfonodos cervicais ipsilaterais à lesão e, quando avançados, né, podem ter linfonodos dos dois lados. Então, esses são os principais sintomas associados ao câncer de laringe. O paciente que tem esse sintoma, ele vai procurar um médico e ele vai ser referenciado para um médico otorrinolaringologista para a realização de uma laringoscopia, um exame de visualização direta das pregas vocais e da laringe. Então, o paciente que tem todas essas queixas que a gente mencionou, ele vai para um médico otorrinolaringologista e vai ser submetido a um exame endoscópico. Então, a gente vai visualizar diretamente essa laringe. Essa visualização pode ser feita de duas principais maneiras. Ou através da videonasofibrolaringoscopia, que é um exame com uma fibra flexível, que é colocada por dentro do nariz, e a gente consegue visualizar a região da laringe. Ou então, através da boca, com uma ótica rígida, que seria uma laringoscopia. Essa laringoscopia, a gente introduz a ótica pela boca, é um exame relativamente simples, realizado no consultório ou num laboratório ou numa clínica, sem necessidade de sedação. A única coisa que a gente faz é a colocação de um spray anestésico. Qual que é nosso objetivo, né? É fazer o diagnóstico diferencial, o diagnóstico médico diferencial daquilo que está causando a rouquidão, ou o pigarro, a dor de garganta, a dificuldade de engolir, ou o estridor, ou a dificuldade de respirar daquele paciente que a gente tem a suspeita que esteja acontecendo alguma coisa ali naquela laringe. Então, uma vez que a gente avalia aquele paciente, existem características da lesão no exame endoscópico que sugerem que esse paciente, né, possa estar desenvolvendo ou possa ter o diagnóstico de um câncer de laringe. Mas o exame não faz o diagnóstico, ele faz a suspeita diagnóstica.
Então, uma vez que você tem a suspeita diagnóstica pelo tipo da lesão, pela localização, pelo formato, pela irregularidade, pela história clínica também do paciente, esse paciente precisa ser submetido a uma biópsia. Então, essa biópsia ela pode ser realizada de duas formas. Ou esse paciente vai para o centro cirúrgico, ele vai ser sedado e o médico vai retirar um fragmento dessa lesão para que se possa fazer uma correlação anatomopatológica daquela peça que foi retirada, para saber o que era, né, se é um câncer, o que é. Ou então esse paciente pode ser submetido a uma biópsia dentro do consultório. Então é um exame ambulatorial, em que você faz um procedimento ambulatorial e você coloca uma pinça e você tira um fragmento dessa lesão. Isso é possível em alguns pacientes que toleram a colocação de uma pinça e a realização desse procedimento no consultório. Tá? Então, quando a gente suspeita de uma lesão maligna, essa peça vai para um patologista e esse patologista é capaz de nos mostrar se aquilo é um câncer ou não. É importante ressaltar aqui que existem alguns tipos histológicos de câncer, e isso vai também delinear o tratamento, e o câncer mais comum nessa região da laringe é o carcinoma de células escamosas, que a gente também conhece como SEC. A laringoscopia, que é esse exame que eu comentei com vocês, ele também serve não só para a gente fazer os diagnósticos diferenciais das outras lesões laríngeas, mas também para programar a cirurgia, tá? Então, principalmente quando associada às vezes a uma estroboscopia, a gente consegue ver o grau de disseminação local da lesão, né? Então a gente consegue saber se está cometendo um pedaço da prega vocal, a prega vocal inteira, os andares que ela está cometendo, se está cometendo o andar supraglótico, subglótico, se tem paralisia de prega vocal, porque tudo isso vai delimitar o estadiamento. O estadiamento é como se fosse uma classificação do câncer. Então, uma vez feito o diagnóstico de câncer, a gente gradua a severidade desse câncer. Isso vai nos ajudar a também delimitar e discutir junto com uma equipe multidisciplinar que vai envolver radioterapeuta, oncologista, o fonoaudiólogo e o otorrinolaringologia, o cirurgião de cabeça e pescoço, para a gente tentar delinear o tratamento daquele paciente. Então, a laringoscopia ela não é só diagnóstica, mas ela também ajuda a fazer esse planejamento cirúrgico. Uma vez feito o diagnóstico de câncer de laringe, faz parte dessa graduação da severidade da doença que a gente faça alguns exames de imagem. O principal exame de imagem relacionado ao câncer de laringe é a tomografia. A tomografia vai avaliar o grau também de extensão da doença e também avaliar o acometimento das cadeias cervicais e a necessidade de complementação com radioterapia ou quimioterapia ou um esvaziamento cervical durante a cirurgia. O tratamento do câncer de laringe, ele depende muito do estadio, então do grau de severidade de disseminação local e de disseminação na cadeia linfática deste paciente. Então, tumores precoces que acometem só um pedaço da prega vocal, eles são muito tratados ou com radioterapia ou com cirurgia e eles são muito curativos, né? O tratamento do câncer de laringe, quando diagnosticado precocemente, ele gira em torno de 90% a 95% dos casos. E por isso que a gente fica batendo muito na tecla da importância do diagnóstico precoce. Porque em estadios mais avançados, às vezes é necessário uma terapia multimodal, ou seja, a associação de cirurgia com quimioterapia e radioterapia, e muitas vezes, em cânceres avançados, a gente não consegue fazer um protocolo de preservação de órgão e o paciente precisa ser submetido a uma laringectomia, ou seja, a retirada inteira do órgão e uma traqueostomia, né, uma traqueotomia permanente desse paciente. A gente fala muito, né, no tempo que esse paciente precisa procurar ajuda médica, procurar o diagnóstico. Por quê? Então, se a gente for pegar aqui, pensar isso aqui como se fosse uma prega vocal, o câncer de laringe ele se inicia nas células, no epitélio e ele vai tendo uma disseminação em relação a tamanho,
né, acometendo às vezes a prega vocal inteira, a superfície da prega vocal, mas ele também tem uma invasão em profundidade. Então, quando ele se inicia superficialmente. Então, quando você faz e olha e você tem a suspeita daquela lesão, seja porque o paciente tem fator de risco, seja porque o paciente é homem e você tem uma suspeita de uma lesão, se essa lesão é superficial, muitas vezes o tratamento curativo é simplesmente você descascar a prega vocal. Você tira só aquela camada mais superficial e você cura aquele paciente numa cirurgia endoscópica, numa cirurgia menor, não invasiva, sem a necessidade de abertura do pescoço, né, que a gente chama de cervicotomia. A gente tira a lesão por um todo e a gente consegue tirar com uma margem de segurança só descascando aquela prega vocal. À medida que esse tumor vai avançando, ele vai avançando, então, conforme eu falei, de tamanho, mas também em profundidade. Você precisa, às vezes, ir mais profundo na prega vocal. Então, se esse tumor, às vezes, acomete uma prega vocal inteira, você tem que tirar uma prega vocal inteira. Mas se ele acomete até a cartilagem laríngea, você tem que tirar metade da tua hemilaringe. Se ele acomete a tua laringe inteira, você às vezes tem que tirar a laringe por um todo, que a gente chama de laringectomia total. Então, por isso que o diagnóstico precoce, ele é muito curativo, porque o tumor, ele se inicia nessa prega vocal. E conforme eu comentei para vocês, qualquer irregularidade na superfície da prega vocal vai gerar uma alteração na vibração e a gente vai escutar como ruído, a gente vai escutar como rouquidão. Então, rouquidão é um sintoma realmente precoce. E a procura para o médico, né, nos casos de rouquidão, para que a gente faça a suspeita de uma lesão maligna e esse paciente passe por um tratamento, vai mudar o prognóstico desse paciente e o tipo de tratamento que ele vai precisar, sendo um tratamento muito mais simples e nada mutilante. O prognóstico do câncer de laringe vai depender do estadiamento da lesão, né? Então, tumores iniciais têm uma chance de cura maior, mas se a gente for pensar em sobrevida em 5 anos de todos os estádios, a gente tem em torno de mais ou menos 60% de sobrevida em 5 anos quando feito o diagnóstico de câncer de laringe. É importante ressaltar que o câncer de laringe tem sim um poder de recorrência, principalmente se o paciente mantém o tabagismo. Então esse paciente precisa ser, mesmo depois que ele passe pelo tratamento, ele precisa ser monitorado com exames endoscópicos para que se avalie a possibilidade de uma recidiva ou não. Pessoal, então assim, resumindo, o câncer de laringe acomete principalmente homens acima dos 60 anos de idade, principalmente pacientes tabagistas de longa data, que podem ou não estar associados ao etilismo, que potencializa a ação do cigarro na gênese do câncer de laringe. O tratamento do câncer de laringe vai depender do local onde ele se iniciou, se mais na supraglote, na glote ou na infraglote, do grau de disseminação, ou seja, do estágio dessa doença. A mensagem final é que toda rouquidão persistente ela precisa ser investigada, principalmente, né, em pacientes tabagistas de longa data associados ao não estilismo. O diagnóstico médico é fundamental para que seja estabelecido o melhor tratamento e esse paciente tenha o melhor prognóstico possível.